Na rodada 37 do Cartola, teremos os 6 primeiros times da tabela enfrentando os times que ou estão na parte de baixo ou que já não querem mais nada com o campeonato. Por isso, temos várias boas opções em todas as posições. Nesse vídeo aqui, eu vou passar essas dicas em todas as posições, montar um time para quem está liderando suas ligas e montar também um time para quem está tentando tirar ponto nas suas ligas, para vocês poderem imitar na rodada 37 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? E vamos lá para o foco desse vídeo, que é a rodada 37 aí do Cartola, né? Então, uma rodada bem legal para escalar. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho do desempenho do nosso time na última rodada. Quem sempre faz isso, né? E também já anunciar para vocês ficarem no vídeo, porque lá no final eu vou falar como é que você pode ganhar uma camisa do seu time do coração, tá? Então vamos ter uma novidade aí, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente falar um pouquinho do desempenho do nosso time na última rodada, né? Então, assim, a gente monta dois times basicamente aqui. Um é o time para a Liga Clássica, que. Para Liga Clássica, não. Um é o time dos membros, que é focado totalmente em estatísticas, né? Eu até peguei um print aqui do grupo do WhatsApp lá, que a gente tem um grupo exclusivo dos membros, né? E esse foi o time que eu montei aqui, o técnico era o Abel Ferreira, né? E esse time fez 96,01 pontos. Foi uma pontuação muito boa para a rodada, né? E o outro time que a gente tem também, que a gente escala, é o time do canal, que é um time que a gente tenta ousar mais. E é o que eu falo para vocês, né? Nem sempre a ousadia dá muito certo. Nessa rodada deu bem errado, né? A gente fez 65,85 pontos, né? Que, enfim, foi até acima da média dos cartoleiros, mas foi uma pontuação muito ruim, porque o pessoal foi muito bem nessa rodada. Aliás, comenta aqui quantos pontos você fez. Eu tenho certeza que muita gente passou de 100 pontos aí, né? A gente foi buscar ousadia. Eu falei, tipo, de tirar, não pesar muito no SG do Palmeiras, e que teria o risco de, se o Palmeiras conquistar o SG, a gente acabar zicando na rodada, né? E foi o que aconteceu. A gente fugiu do SG do Palmeiras, foi uma rodada meio atípica, né? Os times que eram mandantes acabaram perdendo vários jogos ali, e a gente acabou perdendo muitos SGs que a gente fugiu do Palmeiras, o Palmeiras segurou o SG, daí o pessoal subiu muito na pontuação, né? Mesmo assim, a gente conseguiu fazer algumas análises legais aqui, né? Então a gente analisou o ataque de Flamengo e Atlético Mineiro, o Hulk e Paulinho tinham um potencial bom aí, foram bem na rodada. A gente falou que Endrick e Soares eram unanimidades, estavam no nosso time, acabaram indo muito bem, até por isso que a gente conseguiu ali mesmo assim passar dos 60 pontos, né? Foi legal. No meio de campo, a gente, claro, tava com Veiga e Arrascaeta, que eles tinham muito potencial. Da outra peça, a gente falou de Vidia Sante e Zé Rafael, que eram peças muito boas para média básica, os dois passaram de 5 pontos de média básica. A gente falou que o Cristaldo a gente estava um pouco pé atrás pela média básica, mas ele acabou fazendo gol, né? O Goiás é um time que cede muito ponto para meio de campo, né? Então ele acabou indo bem. E na posição de zagueiro, eu falei do potencial de SG de Joaquim e do Naves, falando do potencial de SG de Canu e de Vitor Hugo, né? O São Paulo acabou fazendo um golzinho bem no finalzinho do jogo contra o Bahia. E a gente escalou o Joaquim, né? Pela média básica e pelo Fluminense ceder muito desarme para zagueiro, né? O Joaquim perdeu o SG e mesmo assim fez 8,50, né? Então teve bastante pontos positivos aí nas nossas análises aí. O pessoal do grupo lá comentou, agradecendo que foram muito bem na rodada, né? Enfim, ousadia faz parte, fomos mal, mas vamos tentar de novo aqui passar um time para vocês seguro e um time mais ousado aí também, né? Para buscar, vamos lá, não podemos desistir, né? Quem tá atrás aí nas ligas não pode desistir, tem que ousar, aumentar a ousadia e torcer. Quem sabe na última não deu certo, nessa dá certo, né? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu quero analisar os confrontos com vocês. Então, como eu tinha falado aí, né? A gente tem o Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo não quer mais nada no campeonato. O Flamengo enfrentando o Cuiabá, que está mais embaixo ali na tabela, né? A gente tem o Palmeiras enfrentando o Fluminense não quer mais nada com nada no campeonato. O Botafogo, vice-líder ainda apesar de tudo, enfrentando o Cruzeiro, que está brigando para não cair. E a gente tem o Bragantino, esses são os 6 primeiros colocados, e o Grêmio também, né? Enfrentando o Vasco e o Bragantino enfrentando o Curitiba rebaixado, né? Então, todos eles enfrentando times mais frágeis, né? Mas nesse momento, eu tô achando que é muito importante a gente olhar, mais do que olhar as estatísticas ali como mandante, como visitante, olhar a seguinte questão: o desempenho do time nos últimos 5 jogos e pelo que ele tá brigando, né? Então,
Às vezes o time tá ali muito em cima, mas, por exemplo, o Bragantino já não briga por mais nada no campeonato. Então, para fazer análise dos confrontos, eu vou usar bastante o nosso dossiê da rodada aqui, em que a gente traz os 5 principais times, né, para o desempenho do time nos últimos 5 jogos, desculpa, falei errado, desempenho do time nos últimos 5 jogos. Vou usar também o site da UFMG, que traz o desempenho do time nos últimos 10 rodadas, e também considerando o desempenho no retorno ali, que eu acho que é bastante importante também a gente olhar. Vamos usar o Joga 10 News para ver a escalação dos times ali, né? Times que vão poupar, times que já não tem muita coisa para brigar no campeonato, e o próprio GE, né? Então a gente vai usar tudo isso para poder ver os times que têm um confronto mais interessante aí para a rodada, né? Então vamos lá, pessoal. Começando falando sobre Corinthians Internacional, acho que é um jogo que a gente tem que fugir, tá? Se a gente olhar o desempenho deles recentemente ali, o Internacional até cresceu de desempenho aí, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Principalmente fora de casa, o Inter cresceu bastante o desempenho dele, e o Corinthians tem oscilado bastante, tá? Faz alguns jogos bons, outros ruins, ganha fora de casa, perde em casa, enfim, tá oscilando bastante o time do Corinthians, né? Então é um jogo que eu vou acabar fugindo. Os dois times estão praticamente salvos, né? O Corinthians ainda teria uma chance matemática de ser rebaixado ali, mas não vai ser rebaixado, tá? Precisaria que todo mundo embaixo dele ganhasse, que ele perdesse as duas, né? Então tá livre, o Internacional também tá livre, não brigam mais por Libertadores, então estão meio de férias no campeonato, oscilando bastante os dois times, eu não vou apostar em ninguém, tá? Aí aqui sim, a gente tem que começar a apostar, tá? Temos Galo em São Paulo, tá? O Galo que é o principal time nos últimos 5 jogos aí, 10 gols marcados, 3 gols sofridos, meteu um 3-0 no Grêmio, meteu 3-0 no Flamengo na briga pelo título, né? Ainda sonha aí com o título do Brasileirão, mas tem que garantir a vaga no G4 de vez, né? Sonha com o título, depende que o Palmeiras tropece aí nesses últimos jogos, e ainda tem que tirar uma diferença de saldo do Palmeiras, mas é o melhor futebol do Brasil aí nos últimos 5 jogos. Eu até falei que tinha uma disputa entre a Galo e Flamengo. Eles tiraram a dúvida ali. O Galo massacrou o Flamengo, né? Então, Galo muito forte, né? O São Paulo, que não quer mais nada com nada no campeonato, conseguiu sua vitória fora de casa para não terminar o campeonato sem uma vitória fora de casa, conseguiu ganhar do Bahia, né? E o São Paulo também não tem interesse de ganhar, porque, enfim, pode até ajudar o Palmeiras, né? Então, acho que o Galo é bastante favorito, tem um potencial grande de assistir na rodada. Aliás, o Galo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E se a gente pegar a classificação do retorno aqui, ó, o Galo é o melhor time do retorno, inclusive à frente do Palmeiras, tá? Enfim, Galo favoritaço. Temos que pensar em peças do Galo ali para várias posições. Quando a gente for escalar os times, vocês vão ver que eu vou fazer uma apostinha legal ali no Atlético Mineiro, tá? Próximo jogo que a gente tem aqui, pessoal, é Flamengo e Cuiabá, tá? O Flamengo que vem, enfim, o desempenho do time nos últimos 5 jogos não é ruim, tá? Vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, só que foi justamente uma derrota aí no último jogo, um 3-0 para o Galo, né? O time do Flamengo, tirando esse jogo contra o time do Galo, vinha com uma defesa sólida, vinha jogando muito bem, né? Em frente ao Cuiabá, que tá meio no meio de tabela ali, se a gente pegar os últimos 5 jogos, né? Mas um destaque interessante sobre o Cuiabá, olhando aqui no Cartola FC Brasil, que também é um site que eu recomendo bastante para vocês. Cadê o time do jogo Flamengo e Cuiabá aqui? É que o Cuiabá, fora de casa, tem sido um time muito produtivo, tá? Por incrível que pareça, o Cuiabá tem jogado muito bem jogando fora de casa, não tem perdido, e nos últimos 5 jogos não tomou um golzinho sequer, tá? O Cuiabá tá jogando muito bem. Então, eu acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo tem a briga ainda para garantir a vaga no G4 aqui, né? Tá em quarto colocado, o Grêmio tá chegando ali, né? Então, tem que garantir essa vaga. Eventualmente, se ganhar e o Palmeiras perder, também ainda briga pelo título, né? Então, o Flamengo é favorito, está bastante motivado. O Cuiabá já não tem mais motivação no campeonato, já escapou da zona de rebaixamento. Talvez a motivação seja o Daverson pilhando aí o pessoal, né? O Daverson que gosta de jogar contra o Flamengo, né? Mas acho que é um jogo complicado para o Flamengo. Não é um jogo tão facinho, não, tá? Acho que o Galo é mais favorito do que o Flamengo, mas o Flamengo também é favorito, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali mais para frente, quando a gente for passando as dicas por posição, né? Temos Palmeiras e Fluminense, né? Olhando de novo aqui também o Cartola FC Brasil, o Palmeiras, que nos últimos 5 jogos não tomou nenhum gol no Brasileirão, tá? Nos últimos 5 jogos como mandante, foram 4-0, 3-0, 1-0, 1-0 e 5-0, né? Em frente ao Fluminense, pessoal, que tá vendo um bom momento, tá? Desde que o Libertadores não perdeu nos últimos 5 jogos, tá empatado em aproveitamento aí com o Atlético Mineiro. Só que por que o Palmeiras é tão favorito? Primeiro porque o Fluminense já não briga por mais nada, e o Fluminense agora tá preocupado com o Mundial de Clubes, né? E o Diniz já deu a declaração de que o Fluminense vai vir com o time
todo reserva aí, né? Tá preocupado, né? Jogando no gramado sintético do Allianz Parque, vai poupar, né? Para os jogadores não se machucarem. Então, o Fluminense vindo reserva, se ganhar, pode até ajudar o Flamengo ali, né? Então, teria essa motivação contra, enfim. Acho que o Palmeiras vem muito motivado, muito embalado, jogando bem aí nos últimos jogos, né? Enfrentando o time do Fluminense que não quer mais nada com nada, aí o time reserva, tá? Então, eu acho que o Palmeiras é bastante favorito, junto com o Galo são os dois principais favoritos, tá? A gente tem Botafogo e Cruzeiro, um cenário de filme de terror aí do Botafogo, né? Desidratando. Se a gente pegar a classificação no retorno aqui pelo site do FMG, o time do Botafogo é o 18º, tá? Campanha no segundo turno de time rebaixado. 9 jogos sem vencer aí do Botafogo. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 jogos, nessa tabelinha que eu monto aqui para os membros do canal, o Botafogo aqui, ó, pessoal, nenhuma vitória, 4 empates e uma derrota. O time tá muito mal, né? 9 jogos sem vencer, desidratando, tomando gol no finalzinho, psicológico muito abalado. Enfrenta o Cruzeiro, que se a gente pegar o desempenho nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro melhorou ali, tá empatado com o Cuiabá, né? Ainda tá brigando pela zona de rebaixamento, então é um time que tem motivação ali. Então, assim, acho que vocês podem apostar em peças do Botafogo, mas eu fico mais pé atrás, tá? Não confio no Botafogo, o mental dos caras foi pro espaço, né? Então, não apostaria aqui, tá? Acho que os três aqui, Palmeiras, Flamengo e Galo, são mais favoritos, o Galo e o Palmeiras um pouquinho mais à frente, tá? A gente tem Bragantino e Curitiba, tá? Que teria mais um jogo, se a gente pensa na tabela, de um time que tá aqui mais em cima, sexto colocado contra o Curitiba já rebaixado. Mas aí, se a gente olhar em questão de motivação, o Curitiba não tem motivação, mas o Bragantino também não, pessoal. Já tá garantido na Libertadores, tá? O time do Bragantino. Porque o Atlético Paranaense não alcança mais o Bragantino, tá? Pelo número de vitórias, né? O Atlético Paranaense até poderia chegar a 59 pontos, mas não alcança em número de vitórias. E o Bragantino dificilmente vai conseguir chegar no G4, tá? Tem chance matemática, mas na prática, enfim, ele precisaria que Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, nenhum desses times ganhassem mais um jogo aí, porque qualquer um desses que ganhar já tira a chance do Bragantino, tá? Então, não tem mais motivação. Se a gente olhar o Bragantino, que em algum momento ali brigou até pelo título, né? Nos últimos 5 jogos desidratou, vem de um empate, 4 derrotas ali, tá jogando muito mal, tá? Então eu não tô mais confiante tanto assim no time do Bragantino. Eu sei que o pessoal vai pensar em Juninho Capixaba, eu não sei se vai conseguir segurar esse G, tá? O Curitiba é um time que todo jogo fora de casa, eu já falei isso, todo jogo fora de casa tira esse G do adversário, né? Então teria que ficar mais preocupado com isso daí, tá? Grêmio e Vasco, pessoal. Acho que o Grêmio é o quarto favorito ali, depois de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Tá bastante motivado, tá por essa briga no G4. Novamente, eventualmente tem uma possibilidade remotíssima, matemática ali de título, né? Mas pelo G4 ainda briga forte ali, né? Porque se ganhar qualquer um desses que tropeça, Flamengo, Atlético Mineiro ou Botafogo, qualquer um tropeçar, o Grêmio passa, tá? Jogando em casa é um time muito forte, né? Se a gente olhar aqui no SofaScore, como mandante aqui, ó, o time do Grêmio é o terceiro melhor mandante. Virou o último jogo contra o Goiás ali, né? Então é um time muito, muito forte em casa. Eu acho que o SG é mais preocupante porque, enfim, a defesa do Grêmio é meio instável, né? Tomou o gol do Goiás ali, né? Mas peças ofensivas são muito fortes, né? Então, Cristaldo, Soares, muito, muito forte para a rodada, né? Quase unanimidade aí. Só não é tão favorito igual aos outros, porque enfrenta um Vasco que, diferente do Fluminense e do São Paulo, o Vasco sim tem uma motivação muito grande, né? Que é fugir da zona de rebaixamento. Eu falei ali da briga pelo G6, pelo título. Pelo rebaixamento, a gente tem já rebaixado América Mineiro, Curitiba e Goiás. Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro brigando para não cair. O Corinthians tem uma chance matemática de ser rebaixado, mas muito difícil. O Cruzeiro eu acho que vai fugir, né? Precisa de somar mais um pontinho, basicamente, para não ser rebaixado aí, né? Agora, Santos, Vasco e Bahia brigam ferrenhamente por essa última vaga aí no Z4, né? Então o Vasco vem motivado, então é um jogo mais complicado para o Grêmio, tá? Mas de qualquer jeito, acho que é favorito sim o time do Grêmio, tá? A gente tem Atlético para aí aqui alguns jogos interessantes para a gente poder apostar, tá? Porque assim, o padrão da rodada vai ser focar ali em Palmeiras, Flamengo e Galo com uma peça em outro do Grêmio, tá? Mas eu acho que aqui a gente pode ter nesses 3 jogos peça para a gente tentar se diferenciar, tá? Então a gente tem Atlético Paranaense e Santos. O Santos, que, por incrível que pareça, tem sido um time que tem jogado melhor fora de casa do que em casa, né? Em casa, o time do Santos está muito, muito instável, tomou o 3-0 aí do Fluminense, né? Mas olha fora de casa aqui pelo cartão FC Brasil esse time do Santos, né? É...
O time vem, empatou com o Botafogo, ganhou do Goiás, ganhou do Flamengo, empatou com o Corinthians, e aí tem a derrota aqui pro time internacional, mas tinha a vitória contra o time do Palmeiras, né? Então, é um time que fora de casa dá bastante trabalho. Enfrenta esse Atlético Paranaense, que se a gente olhar aqui o desempenho nos últimos 5 jogos, muito mal, né? 4 empates e uma derrota, tá muito mal o time do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos aí, né? E não tem mais motivação, né? Como eu falei para vocês, não tem mais chance de chegar no G6 aí na Libertadores depois desse empate contra o Cruzeiro, né? Então, felizmente, aí o Cruzeiro não tem mais chance. Eu acho que vai ser um jogo truncado ali. Eu não sei se o Atlético Paranaense é tão favorito. E eu acho que eu vou comentar para vocês uma pecinha ousada. O Joaquim, tá? Pode ser uma peça legal aí do Santos. A gente tem Fortaleza e Goiás. Nenhum dos times brigam por mais nada aí, né? No campeonato. O Goiás já rebaixado. O Fortaleza é o último jogo em casa ali, tenta dar uma resposta para a torcida. Um time que quase foi campeão da Sul-Americana ali, ficou muito perto de ser campeão, né? Infelizmente não vai chegar na Libertadores, mas já escapou do rebaixamento, né? Acho que o Fortaleza é favorito e eu vou passar uma peça de meio de campo aí excelente para vocês apostarem ali. Quando a gente for falar do time mais ousado, para quem quer tirar pontos aí, tem uma peça muito boa no Fortaleza, tá? E finalmente, América Mineiro e Bahia, né? O Bahia é desesperado pelo rebaixamento, tá na zona de rebaixamento atualmente. Tem o último jogo é contra o Galo, então é um jogo bem complicado. Enfrenta o América Mineiro, que é o pior time nos últimos 5 jogos. O América Mineiro que vem tomando goleada doidado, né? Se a gente pegar os últimos 3 jogos do América Mineiro, tomou 4-0 do Palmeiras, tomou 3-0 do Flamengo, 3-0 do Curitiba, então o time já não tá mais nada com nada no campeonato, tá? Então, acho que o Bahia tem um potencial de SG, mas mais ousado, porque vai ter que se lançar à frente, né? E o América Mineiro tem até algumas peças ofensivas legais, né? Mas potencial de gols muito alto, tá? O América Mineiro tem tomado muito gol jogando em qualquer lugar, né? E o Bahia vai para cima de qualquer jeito, né? O Bahia que é meio ketchup, às vezes fica sem fazer gol, às vezes vai lá, faz 4, 5 gols, fez 5 no Corinthians, 6 no Goiás, né? Enfim, um time meio kamikaze, pode ter peças interessantes pra gente pescar ofensivamente do Bahia, tá? Mas é basicamente isso. Então, assim, os principais RGs, os 3 principais favoritos da rodada, são realmente Galo, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Galo um pouco mais à frente aí nessa disputa, tá? E eu acho que o Grêmio também é um grande favorito. E aí eu falei para vocês de outras peças interessantes, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de focar em análise de dados. Aqui eu foquei na análise de dados também, falando no desempenho do time nos últimos 5 jogos. Vou focar na análise de dados aqui para falar um pouquinho dos jogadores, né? Da fase de cada um dos jogadores. Mas eu acho que nessas últimas rodadas, pessoal, a gente tem que focar bastante nessa questão emocional, nessa questão de motivação, tá? Porque pesa muito isso, né? A gente viu que na última rodada, por exemplo, 6 vitórias de visitantes, 2 vitórias só de mandante, tá? Que é uma coisa meio fora da curva, né? Fora das estatísticas. Então a gente tem que ficar de olho assim em saber mudar o nosso foco, né? Mas é isso. Vamos passar agora para vocês, tá? O time dos mais seguro e o time mais ousado, tá? Lembrando, aqui nesse dossiê que eu mostrei para vocês, a gente tem esse desempenho aqui nos últimos 5 jogos, né? Mas tem outras estatísticas, desempenho comandante como visitante, mapa por posição, análise de jogador, enfim, time para você escalar na rodada, tanto para tirar ponto como para ser Liga Clássica, enfim. Tudo isso por R$ 4,99 por mês, tá? Menos de 50 por rodada. Pô, Eduardo, mas falta só 2 rodadas, por que vale a pena? Porque você vai ver que você vai ter a chance de participar aí do concorrer à camisa do seu time do coração, tá? Então, fica de olho até o final do vídeo que vai ter um conteúdo legal para vocês, tá? E claro, você tem um conteúdo estatístico aí, grupo do WhatsApp, bastante legal. O link para você virar membro aqui do canal, né? Tá aqui na descrição, tá? Na descrição não, nos comentários, desculpa. Então, vamos lá. Mas vamos lá agora escalar os times aqui, né? Sem muita enrolação. Então, eu vou começar escalando o time mais seguro para a rodada, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pelo ataque, que eu sei que vocês gostam mais. Então, vamos escalar primeiro o time mais seguro, depois a gente escala o time mais ousado, tá? Então, vamos lá. E já falando para vocês que o time do canal especificamente vai ser o time ousado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu falei para vocês que essa rodada tem muitas opções boas. Por exemplo, você teria Hulk, Paulinho contra o São Paulo, Endrick enfrentando o time do Fluminense que não quer mais nada com nada, Pedro, Cebolinha enfrentando o Cuiabá, Luizito Soares, Eduardo Sacha enfrentando o Curitiba, Tiquinho Soares que voltou a marcar, sei lá, Everaldo enfrentando o time do América Mineiro, Robson que é cobrador de pênalti, Thiago Galhardo, assim, é uma infinidade de opções, muita opção mesmo, tá? Eu vou passar para vocês aqui quais são o meu top 6 da rodada, tá? Então, seria Hulk e Paulinho, tá? Os dois são bastante interessantes aí para a rodada. Me agrada também
A dobra do Flamengo, Pedro e Cebolinha, tá? Os dois são muito interessantes. E me agrada também o Suárez e o Endrick, tá? Que são os 4 times principais que eu falei, que são os principais favoritos da rodada. Os 6 principais jogadores ali são esses daí, tá? Se você não quer muita maluquice, esses são os 6 principais que eu indico, tá? Eu acho que o mais seguro, como eu falei para vocês, o Palmeiras e o Galo são um pouco mais favoritos, tá? Eles vão ter um jogo um pouco mais tranquilo, porque o adversário não tá muito aí pro campeonato, tá? Então, eu recomendaria para vocês o Hulk, o Paulinho e o Endrick, tá? Seria uma opção mais segura pra gente escalar. O Suárez também é um cara muito bom, tá? Eu ficaria na dúvida pro time seguro entre Endrick e Suárez. Eu acho que Pedro e Cebolinha é um pouquinho mais ousado, porque o time do Cuiabá vem bem aí na competição, principalmente defensivamente, como eu mostrei para vocês, tá? Então, Hulk e Paulinho eu acho que é muito forte para rodada, é muito difícil deixar de fora. Entre Suárez e Endrick eu fico um pouco na dúvida, né? O Suárez é muito forte jogando em casa, só que vai ter um jogo complicado contra o Vasco, né? Porque o Vasco vai se defender bem ali, não vai querer perder, né? O Fluminense já não quer mais muita coisa com coisa no campeonato, né? Então acho que isso é importante a gente ficar de olho, né? Vindo aqui para o meio de campo, pessoal, eu acho que a gente tem um Rafael Veiga muito forte para a rodada, né? Enfrentando esse time do Fluminense, que, enfim, como eu falei, desmotivado. O Rafael Veiga aqui em casa é um cara muito forte sempre, né? Eu sei, vocês vão ficar decepcionados com a última atuação dele. Eu também tô decepcionado, tá? No time mais ousado, eu coloquei ele de capitão e ele decepcionou a gente, tá? Mas de qualquer jeito, a gente sabe que ele é um cara muito perigoso de deixar de fora. Qualquer hora ele pode arranjar uma assistência. No gol contra do América Mineiro, quase que foi assistência dele para o Murilo, tá? Então é um cara muito forte, muito difícil de deixar de fora. Cobra falta, deve ser o corredor de pênalti, finaliza sempre bastante, tá? Muito forte para a rodada. A gente tem o Arrascaeta, principalmente nesse cenário aqui, para quem não tá escalando peças do Flamengo aqui na frente, pessoal, acho que o Arrascaeta é uma peça muito forte para a rodada, tá? É muito importante ter ele no time para você ter esse grau de segurança, tá? Lembrando para vocês que eu falei das opções e eu mostrei para vocês antes no começo do vídeo, então a tabelinha por posição, né, de atacantes, de meio campo, tá? A gente vai montar essa tabelinha, vai mostrar para vocês na nossa live, tá? Então, para quem nossa live, o primeiro jogo da rodada é 7 horas, né? Corinthians Internacional. Então, nossa live deve ser 5, 5 e meia ali. Se inscreva no canal para não perder a live, né? Então, 5, 5 e meia a gente vai ter nossa live ali que a gente analisa o time de vocês, passa opções mais estatísticas, enfim, uma coisa bem interessante aí para vocês, tá? Aí, pessoal, outras opções que a gente teria, enfim, a gente tem os meias do Grêmio, né? O Cristaldo, que é sempre um cara que dá um pouco de gastrite na gente, né? Porque ele não gera média básica. Quando ele faz gol, ele faz ali 9,90, 10 pontos, 8 e pouco. Ou quando dá uma assistência, faz uma pontuação. Quando não participa de gol, ele faz aquele 1 ponto, 2 pontos. Né? Então dá a impressão de que ele vai sempre. Se você escalar, ele vai fazer gol. Se ele não escalar, não vai. Se você escalar, ele não vai fazer. Se você não escalar, ele vai fazer, né? Enfim. Mas é um cara interessante sempre, sabe? A gente tem o Zé Rafael, muita média básica também, vocês viram no último jogo, assim como o Vidia Sante, tá? São opções interessantes. Para apostar algumas peças diferentes aqui, eu gosto dos meias do Bahia, tá? Eu sei que vocês estão decepcionados também porque eles foram mal na última rodada, né? Mas Tassiano e Cauli são opções bem viáveis, como eu falei. O América Mineiro tomando muito gol, já não quer mais nada com nada. E o Bahia buscando fugir do rebaixamento. Então, Tassiano pelo pênalti, Cauli pela bola parada, são opções bem interessantes para apostar, tá? Você teria ali talvez um Maurício ali, né? Que vai muito bem fora de casa, né? E aí um destaque, pessoal, para você. O Lucas Evangelista também muito bem. Mais destaque para o Caleb, tá? Tá jogando muita bola. Olha aqui no SofaScore, eu trouxe até o retrospecto dele nos últimos jogos aí do. Como eu falei, muito importante ver a fase do jogador. Meteu gol e assistência contra o Bragantino, gol contra o Palmeiras, 2 assistências contra o Botafogo. Tá jogando muita bola o Caleb, tá? Voltou a ser titular aí do time. Ele é um cara que gera média básica, muito forte para quem quiser apostar, tá? Para fechar o time, para quem tá mais querendo uma pecinha mais segura aí no seu time, tá? Eu recomendo para vocês irem ou com o Zé Rafael, tá? Ou o Cristaldo Vidiaçante, tá? Pela questão da média básica, por ter tendo um desempenho legal, me agrada bastante o Vidiaçante aqui do Grêmio, tá? É uma peça que me agrada um pouquinho mais, acho que é um pouquinho mais seguro aqui para rodada, tá? No setor defensivo, pessoal, um cara que tá voando muito, muito, muito mesmo, tá? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, é o Arana, tá jogando muita bola, tá? Então, claro, primeiro, a gente tem que focar nos 3 assistidos da rodada aí, Palmeiras, Flamengo e Galo, né? Nesse time mais seguro aqui, tá? Então, assim, deixa eu puxar os laterais aqui, cadê? Laterais do Galo, tá? Então, Guilherme Arana tá muito forte para a rodada, muito forte mesmo, tá? Vivendo um momento excelente, 15,9, 11,8, 7,5 contra o time do Flamengo. O time de São Paulo, como eu falei para vocês, é um dos times que mais cedem pontos para laterais.
Eu falei disso na última rodada, falei que o Gilberto era uma opção interessante aí. Ele acabou gerando 5 pontos de média base, segura SG e estourar na rodada. Então, o Arana eu acho que é muito forte mesmo, tem que ter ele no time. E o Piquerez também, muito difícil de fugir dele, tá? Jogando muita bola aí, fez 16,50 no último jogo, desarmando, chegando à frente. Já tem 8 gols e 8 assistências na temporada, tá? Em frente ao time do Fluminense, também é um time que perde bastante a posse de bola, né? Léo Fernandes, Lele, John Kennedy, todos eles perdem muita posse de bola, então o Piquerez vai ter um potencial de desarmar, tá? São os dois principais para a rodada, acho difícil fugir deles, tá? Outras opções interessantes, a gente tem o Juninho Capixaba, que é sempre muito bom de cartola, mas como eu falei, o time do Bragantino vive uma fase ruim, já não quer mais nada com nada no campeonato. O Coxa tem marcado gols fora de casa, tá? Então fica mais pé atrás. Tem o Marlon também, sempre muito seguro, né? Mas enfim, o time do Botafogo o problema tá sendo a defesa, né? Tá fazendo gol, mas tem tomado muito gol. Então, pode ser que perca o SG, né? Tem ali o Bruno Pacheco, sempre muito forte em casa, tá? E aí, destaque para quem tá mais sem cartoletas: Reinaldo do Grêmio é um cara interessante, tá? Tem o pênalti, pode ter um potencial de desarmes ali enfrentando o time do Vasco que perde bastante posse de bola. E mais baratinho ainda, a gente teria o Mariano do Galo, tá? Uma peça legal para quem quiser apostar. Ou até o Marcos Rocha do Palmeiras também pode ser muito interessante aí naquela linha de 3 ali do Palmeiras, tá? Pensando também no SG. Mas eu ficaria com esses. Ou vai com Piquerez e Guilherme Arana, ou com Juninho Capixaba e Marlon, tá? São os 4 principais mesmo. Tem o nome do Flamengo, precisa ver quem joga, né? Porque tem a dúvida ali entre Mateuzinho e Wesley, entre Ayrton Lucas e Felipe Luiz, enfim, a gente não sabe muito quem joga. Mas, enfim, todos esses que eu passei são interessantes para a rodada, mas os mais seguros são esses dois, tá? Já vamos passar o time mais ousado aí para a rodada, né? Na defesa, pessoal, me agrada bastante, claro, o Murilo e o Gustavo Gomes, que devem voltar a jogar, tá? Ele tá como. Não tá como provável aqui no Cartola. Ele tá. Mas ele, enfim, vai voltar de suspensão ali, que ele foi expulso no último jogo. E no Joga 10 mil tá como provável aqui. A gente tem até as escalações aqui, né? Então são dois caras muito fortes para a rodada. A gente tem também os zagueiros do Galo. O Gemerson tá suspenso, tá? E o Maurício Lemos tá como dúvida aqui no Joga 10 News, tá? Eu não sei se ele sentiu alguma lesão ali, né? Eu vou apurar melhor para a live, mas ele tá como dúvida, então se não jogar ele vai ser o Hever, tá? Então, Igor Rabelo, Maurício Lemos ou Hever, claro que o Maurício Lemos é o melhor dele, tá? Se ele jogar, é muito melhor do que os outros. O Igor Rabelo é um pouco melhor, o Hever é muito ruim de cartola, tá? É um cara mais veterano, não gera tanta média básica, enfim. Fico um pouco mais preocupado, realmente os dois do Palmeiras são melhores. E claro, a gente tem ali os zagueiros do Flamengo, tá? Bem interessantes para a rodada, porque eles são muito fortes na bola aérea, né? Tanto o Fabrício Bruno como o Léo Pereira, tá? Então, como eu não coloquei nenhum SG do Flamengo e eu não vou colocar o Rossi, tá? Porque o time do Cuiabá não finaliza muito, eu acho que a zaga mais segura é colocar o Murilo, pode ser o Gustavo Gomes também, depende um pouco da sua estratégia, e o Léo Pereira do Flamengo, tá? Então você fica com algumas opções de cada time. E aí, para fechar seu time aqui, pessoal, você poderia colocar o Everton, os 3 principais são, claro, o Everton, Rossi e o Everson, né? São os 3 principais SGs. Tem o Kaique do Grêmio também, para quem tá sem cartoletas, né? O Renato Gaúcho trollou todo mundo aí no último jogo. O Kaique, mesmo tomando gol, conseguiu bastante defesas, e o Vasco, brigando para não cair, vai ter que tentar fazer gol. Então, pode ser uma opção legal ali, um pouquinho mais ousada para quem tá sem cartoletas aí, pode ser uma opção interessante. Tem o Rossi também do Flamengo, mas o Cuiabá finaliza muito pouco. Agora, o Everton do Palmeiras é muito interessante, tá? E o Everson do Galo também. Tanto São Paulo como o Fluminense finalizam bastante, né? Aí. Então, podem ter potenciais aí de conseguir fazer bastante pontos. Por exemplo, o Marcos Felipe fez 4,20 contra o São Paulo, né? Então, como eu já tô com a da hora do Palmeiras aqui, o time mais seguro seria com o Everson do Galo, tá? Seria o Everson do Galo. Eu tô sem cartoleta aqui nesse time, né? Mas enfim, Everson do Galo seria interessante. E o técnico seria o Abel Ferreira do Palmeiras, tá? Então, esse é o time mais seguro para vocês. Agora vamos para o time mais ousado aqui, para quem está buscando tirar pontos, né? Então eu vou vender todo mundo aqui, vou escalar o time mais seguro, mais ousado, aqui um pouquinho mais rápido, porque eu já passei das opções por posição, tá? Então vamos lá. Para time mais ousado, pessoal, faltando 2 rodadas, você precisa escolher uma defesa para tentar fechar, tá? Eu acho que o Palmeiras e o Galo são os dois principais, então eu escolheria um dos dois. Eu acho que o Palmeiras vai ser um pouquinho mais visado porque ele é o líder com potencial um pouquinho maior, tá? Tem o Piquerez, tem o Marcos Rocha, Murilo, que são caras mais visados aí. Então, para quem tá tentando tirar ponto, eu vou fechar a defesa do Galo aqui, tá? Então, eu vou com o Everson no gol. Guilherme Arana, que tá jogando muita bola, tá? E Mariano do Galo, tá? O Saravia tá machucado, então ele não vai pro jogo. Então, Mariano é uma opção baratinha, interessante. São Paulo cede muito ponto para laterais, então
é uma dobra muito forte, tá? Aliás, poderia ser aqui Guilherme Arana, Everson, Mariano, e a dobra do Palmeiras seria excelente, tá? Mas para diferenciar, eu vou escalar aqui o Maurício Lemos, que tá como, não tá como provável, né? Mas eu acho que ele vai para o jogo, vamos ver se a gente tem mais informação sobre ele. E aí, poderia colocar o Igor Rabelo aqui, tá? Eu não gosto muito de colocar Igor Rabelo e Hever, mas eu vou trazer um nome diferente aqui, não vai ser o Murilo. Vai ser o Joaquim dos Santos, tá? Como eu falei para vocês, acho que o Santos pode ter um potencial de SG, porque o Atlético Paranaense não quer mais nada com nada no campeonato, tá? E o Santos tá brigando ali pelo rebaixamento. O Santos tem jogado muito bem fora de casa, tá? E o Joaquim tá uma máquina de média básica, né? 8,5, 6, 10, 10,8, 13,7, 4,8. Tá jogando muita bola o Joaquim, desarmando muito, tá? O time do Atlético Paranaense é um time que perde muita posse de bola. Então, com um time mais ousado, vou com o Joaquim, tá? E aí, no banco de reservas aqui na zaga, como eu tô com o Maurício Lemos, a gente escala o Igor Rabelo aqui do Galo, tá? Então, esse é um time um pouquinho mais ousado aí, né? No meio de campo, pessoal, eu acho que o Veiga é muito difícil deixar de fora, tá? Mas aí eu vou puxar duas opções mais ousadas, tá? O Arrascaeta, enfim, o time do Cuiabá não tem cedido tantos pontos, o Arrascaeta, enfim, claro, ele é ótimo para rodada, mas eu vou buscar duas opções mais ousadas, tá? Vou escalar o Caleb, que tá vivendo um momento excelente, e o Goiás tem cedido muito ponto para o meio de campo, como eu já adiantei para vocês, tá? E vou escalar o Cauli do Bahia, tá? Poderia ser também o Tassiano aqui, você fica na opção de um dos dois, tá? Então esse é um time mais ousado. E aí no ataque, pessoal, eu vou manter o Hendrick, tá? Acho que o moleque tá voando baixo, jogando em casa, tá? E aí, ao invés da dobra do Galo, que é uma dobra muito segura também, vou fazer a dobra do Flamengo, tá? Eu falei que os 6 principais seriam a dobra do Galo, dobra do Flamengo, Soares e Hendrick, tá? Então, no time mais seguro, acho que seria mais para Hulk e Paulinho mesmo, tá? Pro time mais ousado, Pedro e Everton Cebolinha, que tá jogando muita bola com o Tite, tá? Tá jogando muito mesmo, tá? Então, esse é um time mais ousado. E aí, o técnico, aí a gente já salva bastante cartoletas aqui. Claro que como eu fechei a defesa do Galo, a gente vai com o Filipão, mas poderia ser também o Abel Ferreira, tá? Então, esse é um time mais ousado aqui. E é a faixa de capitão nesse time aqui, pessoal. Poderia ser o Cebolinha, que tá vindo uma fase excelente, mas vamos colocar no menino Hendrick aqui, tá? Tá jogando muita bola, tá sendo o principal nome do Palmeiras aí nessa arrancada do segundo turno. Então esse é um time mais ousado aqui, tá? Vou escalar o banco de reservas aqui para vocês, mas antes disso, deixa eu falar de como é que você pode concorrer à sua camiseta do time do coração, tá? Então a gente tá com a nossa rifa aqui, ó. Então, para quem acompanha o canal, dá uma força pro nosso canal. R$ 5, que é o mesmo valor do plano de membros, então você pode pagar os 5 ali e virar membro ou concorrer à camiseta aí, né? O pessoal já escolheu alguns números aqui. Quando a gente completar a cartelinha aqui, a gente faz o sorteio, tá? Valendo uma camisa do seu time do coração. Você pode escolher ali do seu time que você torce, do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, ou você pode escolher camisetas retrô, né? Eu tô com a camiseta aqui do Cruyff, da Holanda de 74, eu gosto muito de camiseta de futebol. Então tá chegando o Natal aí, você pode concorrer a essa camiseta. Quem quiser, o Pix eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Para vocês poderem fazer o pagamento. Na descrição não, nos comentários vocês fazerem o pagamento, tá? E aí vocês me mandam no WhatsApp lá, ou podem mandar pelo formulário também, e aí vocês concorrem também à camiseta, tá? E tá uma força pro canal. A gente sempre fazendo conteúdo diferente aqui para vocês, conteúdo de estatística, passando vários times, vocês ajudam demais a gente aqui, tá? Então quem puder dar aquela moral, vira membro do canal aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também ajuda demais aí, tá? E é isso, pessoal. Então vamos escalar o nosso banco de reservas para a gente poder fechar o vídeo. Então, escalei o Everson, tá? Vou escalar o Kaique aqui no banco de reserva, poderia ser o Rossi também, tá? Na lateral, reserva para o Mariano. Nem sei se daria para escalar o Saravia, acho que o Mariano é um pouquinho mais caro que o Saravia. Vamos ver aqui. Se ele é um pouquinho. Você poderia também fazer um negativo, colocar o Saravia e colocar o Mariano no banco, né? Mas as opções que sobraram aqui, a gente pode ir com o Mateuzinho do Flamengo, né? Que é um SG do Flamengo ali, né? Meio de campo, reserva para o Cauli. A gente tem o Zarate ali, que é muito forte para a rodada, né? Acho que seria o principal nome aí, né? Igor Gomes, lei do ex. Vamos com o Igor Gomes, tá? Lei do ex aí contra o time do São Paulo, né? No ataque, reserva para o Cebolinha. A gente pode colocar o próprio Hendrick, né? Que acho que tem. O Hendrick não tá disponível, né? É um pouquinho mais caro. Reserva aqui, a gente pode colocar um Thiago Galhardo ou Bruno Henrique, que tem jogado muito bem também. Breno Lopes. Breno Lopes perdeu um gol inacreditável, né? Vamos com o Galhardo aqui, que eu acho que tem bastante potencial na rodada, tá? Enfrentando esse time do Goiás. Então, assim a gente fecha o nosso time, tá? Um time mais ousado aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!